meditei nessa mensagem profética de Lameque. Uma mensagem muito interessante que está relacionada aí com o propósito do Senhor para as nossas vidas. Tremendo. Então, vamos colocar aqui. Uma mensagem importante que se encontra lá em Gênesis, capítulo 5, dos versos 28 a 29, que diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Um contexto muito difícil naquele tempo, onde Lameque, ele gerou Noé com a esperança de que o Senhor iria agir, claro, com maldição sobre aquela geração ímpia, aquele mundo totalmente contaminado com o pecado, com a iniquidade. Então, Lameque gerou este filho e deu o nome de Noé. Então, ele disse com estas palavras de que este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E existe um certo enigma com relação à vida de Lameque. Por quê? Ele viveu 777 anos. Exatamente 777 anos, como se fosse aí um marco, uma chancela de uma mensagem profética que nós já encontramos aí no nascimento de Noé. Muito importante, porque Noé significa descanso. Lameque, que significa, em sua palavra original, significa poderoso. E Noé significa descanso. Ou seja, existe uma obra poderosa do Senhor para conduzir os remanescentes, conduzir o teu povo para um lugar de descanso. Só aí, irmãos, só no significado dos nomes, nós já podemos extrair mensagens para cada um de nós. Uma mensagem de reconhecer de que o Senhor sim é poderoso para realizar toda boa obra, uma obra sobre toda a humanidade, mas também uma obra peculiar, uma obra especial e pessoal, uma obra que o Senhor tem de realizar comigo, com a Evelyn, com cada um de nós, porque o Senhor é poderoso para realizar a boa obra, como diz Jó, né? Jó declarou: nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos, nenhum propósito do Senhor pode ser impedido. E o Senhor vai cumprir o seu propósito. E neste propósito existem os filhos de Deus, aqueles que foram chamados para o cumprimento deste propósito. Então, louvado seja Deus, porque o Senhor nos chamou para uma trajetória de fé, uma trajetória de batalha espiritual, batalha árdua dia após dia, mas para o cumprimento de um propósito. E este propósito tem uma finalidade: nos conduzir até o dia especial de descanso, envolvendo o reino vindouro. E nesta mensagem também nós encontramos algo interessante na genealogia. Pesquisando sobre estes nomes, de Adão até Noé, nós encontramos as seguintes menções aí. Adão significa vermelho, ele representa um homem que foi preparado aí por Deus. E claro, né, Paulo descreve acerca de Adão e faz um comparativo, um paralelo com Jesus sendo o último Adão. Daí a importância de entendermos que o Senhor, desde um princípio, ele já vem mostrando este propósito do que ele havia de realizar, o que ele realizaria através
dos tempos. E Adão também ele tem é uma figura muito importante nesta revelação, neste propósito do Senhor. Ele gerou Sete, que significa compensação. Sete também pode se relacionar com nomeado, chamado. E depois Sete gerou Enos, que significa homem, mas que também remete ao mortal. E Enos gerou Cainã, que significa possessão, mas que, diante de um cenário já totalmente movido pela iniquidade, principalmente ali, nós enxergamos isso na genealogia de Caim, toda a geração de Caim se multiplicando. Então nós já percebemos nesta quarta geração uma angústia, uma tristeza. E Cainã gerou Maalalel, que significa louvor a Deus. O nome do Senhor, né, sendo louvado ali na geração de Adão, Sete, Enos, a partir de Enos, onde nós encontramos no capítulo 4, o nome do Senhor passa a ser invocado, porque acredito eu que por aumentar a iniquidade, esta geração remanescente de Adão, Sete, Enos, Cainã e Maalalel passaram então a buscar o Senhor com mais veemência. Maalalel gerou Jared, que significa descida, ou mesmo ele vai descer. Depois Jared gerou Enoque, que significa dedicado, e aí nós remetemos ao ministério ali, ao chamado de Enoque referente ao ensino, a ser o escriba, aquele que realmente andou com Deus, estava próximo do Senhor, buscou seguir os passos do Senhor, nunca se afastar do Senhor. E este homem gerou Metusalém, ou Matusalém, que significa homem do dardo, ou seja, a morte trará, uma palavra forte, algo que remete ao juízo do Senhor, porque já nesta fase, aí nesta geração, Enoque foi o sétimo depois de Adão, com certeza a iniquidade é totalmente envolta ali de toda aquela humanidade. E então Metusalém ele foi gerado em um contexto em que Enoque, né, com certeza ele profetizou, como Judas, dá até para ler essa passagem de Judas, né, de que o Senhor viria com seus santos anjos. Então você já vê aí nas palavras de Enoque acerca do juízo de Deus. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra eles. Amém. Perceba que quando ele gerou Metusalém, nós percebemos realmente que Enoque ele estava com esta palavra de juízo que Judas testificou aqui no seu livro. E Metusalém gerou Lameque, que significa poderoso, conforme eu já comentei com os irmãos. E o contexto aí de Lameque já era de aflição. Tanto é que ele, quando ele gerou Noé, ele já declarava ali acerca do descanso, acerca de um consolo que viria, de um descanso realmente. Então, juntando essas peças, irmão, juntando todas essas palavras, o significado dos nomes, nós já conseguimos extrair uma outra mensagem importante acerca do propósito do Senhor, que significa: um homem foi designado para perecer e morrer. Louvado seja Deus, pois ele descerá, ensinando que a sua morte trará poder e dará descanso ao aflito. Juntando todos estes nomes, nós conseguimos extrair uma mensagem muito importante que já remete para o Filho de Deus, para o nosso Senhor Jesus, aquele que foi designado para perecer, morrer por cada um de nós. Então, Deus é poderoso, como diz o significado de Lameque, para realizar a boa obra desde um princípio. Ele vem mostrando
vem mostrando para cada um de nós de que ele tem um propósito. E nós estamos inseridos neste propósito. E Lameque, por ter vivido 777 anos, nós já podemos realizar inúmeras conexões aí. Eu relatei algumas conexões aí. Dentre elas, os ciclos dos anos sabáticos. Perceba que Levítico, capítulo de número 25, trata ali do povo que, quando entrasse na terra prometida, teria que contar o número dos anos, e a cada 7 anos teria aí o ano sabático, o descanso da terra. E estes ciclos, ele vem, né, juntando os anos sabáticos, ou seja, 7 anos sabáticos, nós chegaríamos ao 50º ano, ou seja, o jubileu. Uma menção tão profética que se relaciona com a figura do resgatador, o nosso Senhor Jesus, que veio, que desceu, que morreu por cada um de nós, mas que através da sua morte, ele trará poder e ele viria para dar descanso a cada um dos aflitos, aqueles que estão cansados e sobrecarregados em Cristo Jesus. Né, nós podemos descansar no Senhor. E aí, claro, né, tudo isso envolve o propósito dos últimos dias, o propósito da última semana, envolvendo 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, o juízo do Senhor contra os ímpios desta geração, e o Senhor realizando toda essa obra, envolvendo 7 castiçais, que são as 7 igrejas aí do Apocalipse, o Senhor levantando 2 desses castiçais que estão fiéis ao Senhor, dignos e íntegros diante do Senhor de toda a terra, como 2 testemunhas, para despertar as demais, e essa menorá se acender plenamente nos 7 Espíritos de Deus, como declaramos ali, como lemos, na verdade, a profecia de Isaías, com a plenitude dos filhos de Deus, Isaías 11, verso 2, o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de entendimento, o Espírito do temor do Senhor. Estes 7 Espíritos de Deus, né, que foi derramado no Filho de Deus, no nosso Senhor Jesus, também é derramado sobre o corpo, seu corpo, como nós podemos ler aqui. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Amém. E aí nós temos também conexões com as solenidades do 7º mês, principalmente. São 7 solenidades. Então, Lameque nos chama a atenção para meditarmos nas 7 solenidades. Nós sabemos que as 3 últimas, que são as solenidades do mês 7, elas vão se cumprir plenamente aí nos últimos dias. Todavia, irmãos, a importância de examinar a nós mesmos, realizar uma autoanálise, meditarmos, por exemplo, na Páscoa, em nossas vidas, que trata da libertação de uma escravidão, que nem aconteceu lá no povo de Israel, no Egito, e aí nós realizamos essa meditação diária em nossas vidas. Existe aí ainda algum cativeiro que eu preciso me libertar? Existe ainda algo dentro de mim que eu preciso me lançar diante do Senhor, no altar de sacrifício, matar o meu velho homem em alguma área da minha vida? Eu estou realmente livre de qualquer fermento em minha vida? Existe alguma fermentação que está me atrapalhando de avançar na maturidade de um filho, né, posicionado diante do Senhor? De fato, eu estou sendo apresentado
como aceito por Deus, como significa primícias, aqueles que são movidos pelo sumo sacerdote para serem aceitos diante do Senhor? Será que eu sou aceito com esta minha vida, com este meu comportamento, com esta minha dedicação ao Senhor em todas as áreas da minha vida? São perguntas importantes, irmãos, porque o Senhor quer derramar uma porção intensa do Espírito, mas é necessário estarmos realizando essa análise. Se tiver alguma coisa que nos prenda, nós podemos não entrar nesta trajetória profética. Podemos estar enganados com situações que nos prendem diante deste propósito. E então, se estivermos então posicionados, prontos, o Senhor vai derramar sim a tua porção do Espírito, da plenitude dos filhos de Deus para o cumprimento dos últimos dias. E então você vai profetizar, você vai tocar a trombeta e chamar as nações para o arrependimento. E eu sempre lembro disso, quando fala de arrependimento. Nós, para proclamarmos o Evangelho, para chamar as nações ao arrependimento, eu preciso ter entrado neste lugar. Eu preciso entender o que é arrependimento. Eu preciso passar por este caminho, primeiramente. Eu preciso me libertar plenamente de todas as amarras, de todos os cativeiros, porque é uma palavra bem pesada essa, mas faz sentido, irmãos, porque Deus não é hipócrita. Deus não é hipócrita. Ele não vai chamar hipócritas. Ele vai chamar filhos maduros, posicionados, vestidos de pano de saco. O vestir pano de saco é entrar neste lugar de arrependimento. É um lugar profundo de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Digo isso, irmãos, e serve para cada um de nós, e eu me incluo neste lugar, de que o Senhor ele está cada vez mais, irmãos, nos chamando para este lugar, de vestir esse pano de saco e nos colocar em lugares de relacionamento, de buscar conhecer ainda mais o Senhor, não um quesito de conhecer profecia, irmãos, mas no sentido de conhecer Ele intimamente, dialogar com Ele como um pai fala com o filho, e o filho escuta as orientações e as instruções do pai. Porque isso é imprescindível, irmãos, imprescindível. Porque existem sutilezas do inimigo que tenta ofuscar até mesmo aqueles que são chamados para serem testemunhas, irmãos. Então, esta mensagem profética de Lameque é uma mensagem assim que nos chama a uma responsabilidade enorme. Não de conhecer somente profecias, não, mas de conhecer aquele que declarou todas as coisas, conhecer o autor e consumador da nossa fé, conhecer aquele que nos elegeu desde a fundação do mundo. E então, entendendo, conhecendo intimamente, eu sou chamado por Deus para o cumprimento deste propósito. Então eu posso profetizar, eu vou cumprir o meu propósito, e se assim for, morrer por este propósito, morrer por amor a Cristo, como o Senhor fez nos primeiros séculos, com a igreja primitiva. E então o Senhor vai cumprir este propósito através dos seus filhos na terra. Os filhos vão clamar e o céu vai responder. As testemunhas vão profetizar e o céu vai corresponder com sinais, com maravilhas, e muitos vão seguir os filhos de Deus nesses últimos dias. E aquele que vencer será coroado. E essa coroação é a solenidade de tabernáculos, a solenidade de celebração, que remete para o reino vindouro,
o reino que tanto almejamos, não é mesmo, irmãos? O reino que tanto buscamos, nós falamos aqui, mas é tão imprescindível conhecer cada etapa dessa trajetória, e onde nós estamos nessa etapa. Tem etapas que nós não podemos deixar de passar, nós precisamos correr, cumprir cada item em nossas vidas para estarmos dignos de cumprir esse chamado. E este descanso, conforme está profetizado aí na vida de Noé, né? Noé significa descanso. Há um descanso sabático para os filhos de Deus, como declarou lá em Hebreus, capítulo 4. E eu creio, irmãos, nós temos tudo para vencer. Temos tudo para alcançar esse descanso em Cristo Jesus. E é em Cristo Jesus, irmãos. Não é da força do nosso braço. Eu ia passar de slide aqui, mas me veio agora também isso. Nós somos, diariamente, irmãos, nós somos provados por aquilo que falamos, somos provados por aquilo que ensinamos. Nós ensinamos muitas coisas. E o Senhor, Ele prova, né? Não basta falar, não basta ensinar, não basta compartilhar, é necessário viver aquilo que é compartilhado, aquilo que é declarado, porque é necessário, irmãos, que a nossa fé seja uma fé genuína, uma fé que corresponde às palavras que saem da nossa boca. Então, não se trata de realizar as coisas com a força do nosso braço, ou do nosso intelecto, da nossa inteligência humana. Os 7 espíritos vêm do alto, irmãos. A inteligência vem do alto, a sabedoria vem do alto, o conhecimento vem do alto. O temor do Senhor, ele vem do alto, ele vem dos 7 espíritos de Deus. O conselho vem do alto. Nós somos apenas este vaso de barro. Então, não se trata de fazer com as nossas forças humanas e naturais. Nós fazemos tudo em Cristo Jesus. E em Cristo nós podemos alcançar este lugar. A irmã Poliana levantou a mão? Não, ela só disse aleluia. Aleluia, glória a Deus. É uma mensagem bem curta. Eu já estou encerrando aqui, já vou abrir para os irmãos. Amém? E Lameque, irmãos, tem um Lameque na genealogia de Adão, de Sete, e tem um Lameque na descendência de Caim. E existe uma mensagem muito interessante, irmãos. Tudo que foi compartilhado aqui sobre o descanso para os filhos de Deus e juízo para os ímpios, nós encontramos nesta mensagem. Porque Cristo é da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, mas também vem desde Adão. Adão, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, e este descendente, né, que vem desde Adão, destes patriarcas, ele deixou uma mensagem muito forte, onde Pedro ele disse assim: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então isso vai relacionar com a profecia das 70 semanas, vai relacionar com o tempo do fim, vai relacionar com aqueles que vencer, como ele mesmo declarou em João capítulo 6. Eu ressuscitarei no último dia, no último dia, o vencedor vai receber sua recompensa, e ele vai alcançar o descanso, né, conforme Lameque profetizou aí no nascimento de Noé. E quanto aos ímpios, então Lameque, descendente de Caim, ele deixou ali uma palavra que fala acerca disso. Ele disse assim, às suas 2 esposas. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Amém? Então, para os justos, o Senhor, então, vai alcançar com misericórdia e vai
trazer a cada um dos filhos de Deus o seu devido galardão e alcançar o perdão, o dia da redenção, como declarou Paulo lá em Efésios capítulo 4, no final do capítulo 4. E quanto aos ímpios, uma vingança, né? Aqueles que se rebelam contra o Senhor, 70 vezes 7 de juízo, ou seja, um juízo eterno. Aos filhos de Deus, uma redenção eterna. Amém? Então, deixo com vocês este salmo, né? Salmo 12, verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Amém, irmãos? Esta é a mensagem profética de Lameque. É uma mensagem infinita, irmãos, porque quando fala de 777, nós vamos encontrar diversas conexões. Eu deixei aqui apenas os pontos principais, não aprofundando cada tema, porque daí vira vigília, não é mesmo? E deixei essa mensagem para vocês. E, de fato, a principal mensagem é essa, irmãos. Permaneçam neste lugar de busca no Senhor, porque as palavras do Senhor são puras, e essas palavras nos purificam, irmãos. É uma palavra que precisa nos purificar, como uma prata que é purificada 7 vezes numa fornalha de barro, irmãos. Nós estamos passando por esta purificação. É necessário permanecer neste lugar, irmãos. Amém? Esta mensagem que eu quero deixar para os irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. Quero agradecer por estarem aqui presentes.